Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Hoje, dia 26 de abril de 2023. Hoje vamos falar de um assunto seríssimo, pessoal. Quando que o seu sonho pode virar um pesadelo terrível ao investir em fundos imobiliários? Vou mostrar na prática, vou mostrar hoje como é que tá a nossa carteira depois dessas compras que a gente fez. Como é que tá o balanço de lucro, de prejuízo, agora falando de rentabilidade da carteira, não falando de dividendo, tá? E quando que um sonho ele vira assim um pesadelo, vou mostrar na prática e como que você se previne disso. Então vem comigo, se você não me conhece, meu nome é Abel e aqui eu mostro minha carteira aberta, pessoal. Isso aqui é a corretora, tá vendo? Onde a gente já passa de mais de 136 mil reais em patrimônio. E aqui eu mostro o que eu compro, o que eu vendo, se eu tô acertando, se eu tô errando. Mostro também meus lucros, meus ganhos e perdas. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Então vem comigo que é muito importante, beleza? Bom, rapaziada, e se inscreve no canal, claro, e ativa o sininho, tá? Se você já foi inscrito, ativa o sininho para receber notificação, que aqui a gente está acelerado aportando, pessoal, direto, tá? E se não for inscrito, se inscreve para acompanhar nossa carteira. A meta é chegar no primeiro milhão e a gente está acelerando esse processo aí. Se não quer perder, se inscreve para ficar acompanhando aí direto. Galerinha, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos mostrar como é que tá a nossa carteira depois dessas compras que a gente fez. O que a gente vai falar hoje, rapaziadinha? Vou para a planilha, porque antes da gente falar sobre quando esse erro pode virar um pesadelo, eu preciso contextualizar vocês como que anda a nossa carteira, certo? Depois das compras que nós fizemos, pessoal, está aqui. Hoje nós temos 34% da nossa carteira no total ali, tá? Essa parte azulzinha aqui, ó, em fundos de papel, certo? E essa maior parte aqui, ó, em fundos de tijolo, certo? Então a gente tem a nossa maior parte predominante ali em fundo de tijolo, o que faz a nossa carteira ser mais conservadora, e uma partezinha ali em fundo de papel 34%. Eu tolero até 40% em papel, beleza. Mais que isso, eu já acho uma carteira mais arriscada. Beleza? Descendo aqui, pessoal, vocês podem ver o seguinte, o que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. O DEVA 11 hoje é a nossa menor posição na carteira, muito pelo fato dele ter caído bastante. A gente vai ver lá depois quanto que esse fundo já caiu, tá? Caiu bastante, já adianto para vocês, assustadoramente. Depois, MXRF11, porque eu fiz o vídeo ontem falando por que eu não estou comprando mais o MXRF11 pelo seu PVP. Ele está ali menos atrativo do que os ativos que eu estou comprando. E o resto aqui, pessoal, tudo na casa entre 7 e 6 mil. Esse é o primeiro ponto importante, tá vendo aqui, ó? 7%, 7, 7, 6%. Tá dividida a pizzazinha, tá? Igualzinho para todo mundo, exceto o DEVA 11 que caiu bastante. Aqui a gente já entra no assunto, pessoal, quando o nosso sonho começa a virar um pesadelo. Vocês estão vendo que a nossa carteira tem mais de 100 mil reais e que demandou tempo eu chegar nesse valor, mas com o passar do tempo eu fui acertando, fazendo isso aqui, pessoal, ó, mantendo todo mundo igual, tá? Todo mundo bonitinho aqui. Por quê? Para minimizar o nosso risco. E agora a gente vai entender o que eu estou falando. O DEVA 11, rapaziada, que tá a menor parte lá, está aqui. Ele na nossa carteira nesse momento está com 45% negativo, certo? Ele está a menos dali 45%. DEVA 11 é o único fundo high yield que eu tenho na carteira, é o único fundo de maior desempenho que entrega um dividendo super alto, tá? E é aqui que o sonho pode virar pesadelo, não para mim. Por quê? Porque estrategicamente eu tive um fundo high yield na minha carteira, um ativo high yield, e vocês estão vendo que é o risco e retorno. Maior risco, maior retorno, certo? Mas o risco, ele está aí e pode acontecer, e aconteceu, né? E tivemos aí essa inadimplência dos ativos do DEVA 11 ali, que ele compra, e a queda na carteira absurda. O que eu quero dizer para vocês quando o sonho vira pesadelo? Eu tenho dito muito aqui nos meus vídeos, pessoal, se você voltar lá antes de acontecer isso com o DEVA 11, né? E a gente vai manter ele na carteira aqui quietinho. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de dizer que eu vou vender, eu não vou vender, tá? Esse vídeo é educativo, vamos prestar atenção. E aí, pessoal, vamos lá. Antes disso acontecer, o que eu falo sempre? Não focar no dividendo, não é isso que eu sempre digo? Agora eu quero que vocês digam, imagina o pesadelo na vida de quem focou 100% no dividendo, pessoal. Imagine a pessoa que tem aqui nessa pizza que eu mostrei para vocês, ao invés de ter 34% em fundos de papel, tem 90, 70, 100% do seu patrimônio em fundo de papel e, para piorar, somente fundo high yield, só fundo que entrega dividendo altíssimo.
Porque a pessoa pode pensar, bom, se é para comprar um fundo que paga dividendo de papel, eu quero que pague um dividendo maior. Beleza, sabe o que está fazendo? Ah, sei. Sabe do seu risco? Ah, sei. Sabe mesmo? Sei. Tá aí. Hoje veio a consequência. Porque eu fico pensando, se uma pessoa tem na carteira DEVA 11, queda de 47%, tem na carteira o HCTR 11 também, paga dividendo altíssimo, tá? Esse fundo do hectare aqui caiu 58%. E o VSLH11 Versalhes caiu 57%. Imagine a pessoa que montou uma carteira pensando somente no dividendo, somente em ganhar muito. Há, sei lá, um ano atrás, alguns meses atrás, ganhou realmente, estourou em ganhar dividendo, né? O que muita gente comenta aí, poxa, dividendo tem que ser acima de 1%. Tá vendo que você tem que ter calma? 1% ao mês. Olha aí o que acontece, pessoal. Então, na hora de criar sua carteira, pense bastante antes de olhar somente para o dividendo, pessoal. Não tem problema nenhum você ter um desses fundos aqui na carteira, certo? Ah, eu tenho DEVA, ou hectare, ou Versalhes, ou outro fundo high yield. Não tem problema nenhum. A questão é que se você tem uma parte muito grande, está muito exposto a esse ativo, o seu risco ele é bem maior. Lembrando que mesmo o fundo high grade, um fundo high grade é um fundo, pessoal, que entrega menos, tá? Ele tem menos risco, mas mesmo assim pode acontecer inadimplência com ele, tá? Imagine um fundo high yield, um fundo que empresta dinheiro com juros altíssimos. E eu vou mostrar para vocês na prática isso aí, tá, pessoal? Como escolher isso direitinho. Então, preze sempre para a sua carteira ser uma carteira mais conservadora. Esse é o conselho que eu dou, cara. Lembre-se que você vai levar esse fundo imobiliário aí para sua vida. Eu sempre digo isso aqui, porque se você ficar pensando só no dividendo agora, só no agora, você pode se lascar lá na frente, tá? Agora, uma partezinha da minha pizza tinha um risco ali. Ó, o DEVA 11. Pô, 6%, beleza? Se esse fundo acaba, é 6% do meu patrimônio ali que acabou. Tá? Agora imagine se eu pego ali, vou comprar a maior parte em DEVA 11, porque ele é o que paga mais, vou colocar o HCTR 11, vou fazer minha carteira totalmente aí, uma máquina de pagar dividendo. Imagine o patrimônio agora de 100 mil, um patrimônio de 100 mil, diminuindo 50%. Você demorar ali, às vezes, sei lá, 5, 10, 15 anos para chegar nos seus primeiros 100 mil reais. E de repente, em 1, 2 meses, isso aí virar 50 mil. E isso é o risco da renda variável, tá? Se você compra fundos imobiliários, saiba que esse é o risco. Isso pode acontecer e é por isso que a gente se protege diversificando bem nossa carteira e também comprando ativos com mais segurança, comprando maior parte em fundo de tijolo, tá, pessoal? Porque tem um imóvel realmente ali por trás. O que pode acontecer com fundo de tijolo? Pô, alugou aquele imóvel, ficou vazio, pô, caiu ali seu rendimento mensal, mas depois o ativo vai lá e aluga novamente. Agora uma inadimplência de um fundo high yield, se ele não tiver ali uma boa garantia, tá, pessoal? Isso pode demorar muito a você, essa garantia ser executada, tá? E o ativo voltar a se valorizar. Então pense nisso. Eu não estou pregando mentira, eu estou pregando a verdade, tá aqui, ó. A minha carteira tem mais de 100 mil e hoje ela tem a menor parte aqui em fundo de papel, sendo um fundo high yield na carteira, o resto high grade. Eu já mostrei para vocês uma vez aqui o que é high yield, o que é high grade, tá? Mas para quem não viu, para quem está começando agora, na hora de comprar, de for lá, pô, ter um fundo imobiliário, escolher um fundo de papel legal, saber diferenciar isso, vou mostrar rapidinho aqui na prática. Se você já viu, vê novamente que é importante, tá? Basicamente, pessoal, como diferenciar um high yield de um high grade na prática? Abel, quero comprar um fundo de papel, mas eu não sei se ele é high yield, se ele tem realmente muito risco ou se ele tem um risco menor ali, se ele é um fundo mais tranquilo, né? Como é que eu vou saber disso? Primeira base que você tem que ter é a renda fixa, pessoal. Estou aqui na Nuinvest, vim aqui para investir. Quando a gente entra no Tesouro Direto aqui, o que a gente vai encontrar aqui, pessoal? O indexador, que na maioria dos fundos de papel tem, é o IPCA, tá? IPCA é a inflação. Então a pessoa, você empresta o dinheiro, você recebe a inflação mais uma porcentagem em cima. É o total que você recebe. Você emprestou 1.000, vai receber esse retorno aí. Inflação mais alguma porcentagem, certo? Certo. Na renda fixa a gente vê aqui que Tesouro Direto hoje, com vencimento, pessoal, em 2045, tá pagando IPCA mais 6. Esse aqui, com investimento em 2059, tá pagando IPCA mais 6. Tu tá aportando na renda fixa e vai receber IPCA mais 6%, certo? Só que esse valor só vem lá em 2059, só no vencimento. Não pense que você vai ganhar todo mês, não, certo? E tá aqui, IPCA mais 6 é a base aqui da renda fixa, não é? Quando você empresta um dinheiro. Ok, beleza.
Quando a gente vai investir no fundo imobiliário, qual a ideia? Pô, eu preciso receber mais do que eu recebo na renda fixa. Senão não faz sentido eu investir na renda fixa, apesar de pagar isso aí só lá no final, tá? Só vai pagar esse valor lá no final acordado, só em 2045. Mas, pô, vou correr menos risco. Então, obviamente, se eu for para o fundo imobiliário de papel, não de tijolo tem um imóvel, falando de papel, eu tenho que receber mais do que renda fixa, correto? Correto. Mas quando você vai lá no fundo de papel, no relatório gerencial, e você percebe que o fundo emprestou dinheiro para outras empresas recebendo IPCA muito mais alto do que IPCA mais 6, você já tem que ficar de olho. Um fundo high grade, um fundo mais seguro, ele vai estar assim, ó. Vamos aqui no relatório gerencial do CPTS-11, tá? Que é o fundo high grade, o fundo mais seguro ali, por assim dizer, tá, pessoal? Com menos risco. Bom, aqui você vai ver que ele tem IPCA mais 5, ó, IPCA mais 5, o que é menos do que a renda fixa, certo? Ele emprestou dinheiro para alguém e vai receber menos do que renda fixa. Aí tem IPCA mais 6, começa a aumentar, IPCA mais 6,25, IPCA mais 7, IPCA mais 8, tá vendo? Aí tem outro empréstimo de IPCA mais 5, IPCA mais 7, IPCA mais 8, tem IPCA mais 9 aqui também, certo? Bom, juntando esse IPCA aí, a média vai ficar acima da renda fixa. A renda fixa está pagando ali IPCA mais 6, talvez o CPTS-11 vai estar ali o IPCA mais 8, IPCA mais 8,5. Então você está ganhando mais do que a renda fixa um pouquinho, ele é mais seguro. Quando você começa a entrar no relatório de um ativo, por exemplo, igual o DEVA11, lembra que a gente já falou isso aqui? Mas é importante sempre relembrar que o IPCA começa a ser muito louco, muito loucão, IPCA mais 11, já destruiu a renda fixa, lá já passou em muito e destruiu a renda fixa e o CPTS-11. IPCA mais 10, olha aqui, IPCA mais 13, cara, vai descendo IPCA mais 15, IPCA mais 14, quer dizer, ele tá emprestando dinheiro, recebendo juros alto pra caramba. Alto pra caramba, isso aqui já é um alto risco. Qual o risco? Eu tô emprestando dinheiro pra alguém, certo? Que vai me pagar muito caro porque ninguém quer emprestar pra ele. Eu tô emprestando dinheiro pra aquele carinha ali que tem fama de mal pagador, sabe? Ou aquele carinha que eu não conheço muito bem, nunca ninguém emprestou, você não sabe qual é a ideia desse cara. É como se fosse o seu score lá no SPC Serasa, entende? Então, quando ele empresta o dinheiro para receber os juros muito altos, são empresas com um pouco menos de segurança, certo? Aqui ele aceita, o CPTS-11 aceita emprestar e receber um rendimento um pouco menor, porque são empresas que você já tem ali moral no mercado, tá? São boas pagadoras. Então tem uma garantia um pouquinho melhor ali. Já o fundo high yield, ele vai emprestar dinheiro com maior risco. Isso é bom sempre a gente estar frisando, eu vou falar sempre aqui sim, para isso fixar na sua mente, certo? Então isso aqui tá no relatório gerencial, pessoal. Tanto do DEVA, tá? Tanto do CPTS-11. Pô, o que eu vou olhar? Vou olhar o relatório de um fundo de papel, eu vou olhar aqui tudo, vou ler o que o gestor tá falando, certo? E nessa parte aí, eu vou ver isso aqui. Pô, ele tá emprestando dinheiro para quantas empresas? Pô, diversificou. Pô, mas ele tá recebendo muito alto, IPCA mais 11. Caraca, o Abel falou lá que era IPCA mais 6, é o que a renda fixa paga. Então um fundo mais seguro vai me estar pagando ali um IPCA mais 8, IPCA mais 7, um pouquinho acima da renda fixa. Agora IPCA mais 18, mais 17, né? Então aí já é um pouco mais de risco. Agora imagina você pegar a sua carteira e montar com 4, 5 ativos desse aqui, pagando esse absurdo todo. Você sabe que o seu sonho pode virar um pesadelo, pessoal. O que adianta você receber dividendo alto um tempão ali, mas de repente, pum, a sua valorização cair 47%. Isso pode acontecer. Então, na hora de criar sua carteira de investimento, foque mesmo, se você está começando agora, ou já está na caminhada, foque em ter uma carteira mais segura. Foque em ter uma carteira que tenha a maior parte em fundo de tijolo, que vai te trazer mais segurança, inclusive bons fundos de tijolo, diversificado, tá? Com bons ativos, beleza? Então foque nisso, porque quando sua carteira estiver lá na alta pra caramba, você tentar reverter isso vai ser muito mais difícil, tá? Você encher sua carteira de fundo de papel, que paga dividendo altíssimo, pô, vai fazendo isso durante alguns anos. Quando tu tiver um patrimônio aí de 20, 30, 40 mil reais, pra você mudar isso, aportando R$1.000 por mês, 500 por mês, vai ser difícil pra caramba. Tu vai levar mais alguns anos. Então tu vai carregar esse risco aí por muito tempo. Entende? Cara, não posso ter risco na minha carteira? Claro que pode. Pode ter uma pimentinha, 2, 3, 10. Agora vai depender do seu conhecimento, certo? Se quiser levar pouquíssimo risco, bota um ativozinho desse aí que paga bem, um só, sabe? Só um pedacinho aqui, ó, o DEVA aí, ó. Porque se acontecer alguma coisa, é um pedacinho do seu patrimônio, cara. Não vai nem fazer cosquinha. Agora, se encher de ativo perigoso, vai ter problema sim, beleza? Esse vídeo foi um vídeo
sem historinha da carochinha falando só de problema. Então muito cuidado na hora de montar a sua carteira. Essa planilha fica lá na descrição, tá, pessoal? Quem quiser adquirir essa planilha aqui, top demais, muito boa, fica na descrição o link ali, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!